Olá pessoal, o presidente do 13 Futebol Clube, o Walter Júnior, nos procurou aqui na TV Itararé pedindo um espaço para que ele pudesse esclarecer de forma muito transparente como está a situação do Galo da Borborema e nós resolvemos abrir esse espaço desde que pudéssemos tirar várias dúvidas, esclarecer várias situações que os torcedores do 13 hoje se perguntam. Então comigo aqui está o presidente do 13 Futebol Clube, o Walter Júnior. Walter, eu vou começar te fazendo a seguinte pergunta. Qual a relação entre despesa e receita do 13 nesse primeiro trimestre de 2021? O 13, primeiro plano, teve uma receita de R$ 344.671,22, né? Nesse primeiro trimestre. E tivemos de despesas R$ 566.700. Isso hoje representa uma diferença negativa nas contas do clube de R$ 222.028,78. E a gente pode vir a pergunta na mesma hora, como a gente supriu essa diferença para que o 13 pudesse estar com as contas pagas até o mês de março, né? Porque o 13 conseguiu pagar janeiro, fevereiro e março, né? Só temos hoje pendente o mês de abril, que agora venceu no dia 10 de maio. Isso foi oriundo de pessoas que ajudam o clube ainda, né? Diretores que eu não vou citar o nome, e de alguns empréstimos que a gente contraiu. Então, a gente, para fechar as contas do primeiro trimestre do 13, fizemos essa situação. Então, no caso empréstimo, o 13 jogou dívidas para frente, tem situações pendentes? Claro que sim. Temos situações pendentes de empréstimo de 2020 e também de 2021. Em 2021, a gente já vai nessa faixa de quase R$ 200 mil de empréstimos. Ô Walter, qual a origem dessas receitas que o 13 teve nesse primeiro trimestre? O 13 teve receitas de Time Mania, né, de patrocínios. Time Mania, que nós recebemos, ela vinha com um bloqueio no ano de 2020, o ano inteiro, e agora no mês de março, que nós recebemos em abril, e de abril que nós recebemos em maio, a Time Mania aportou para o 13 R$ 122.600. E o restante de patrocínio, e para fechar as contas, o que eu já havia falado para você antes, empréstimos de pessoas físicas que conhecem a gente da diretoria e acreditam no nosso trabalho, e empréstimo para que o 13 consiga fechar as contas. Ô Walter, qual é a situação atual do elenco do 13 em termos de salário, em termos de moradia, em termos de alimentação, em termos de condição de trabalho? A gente luta muito, né, para dar uma melhor condição possível. Tanto que a gente já viajamos nesse Campeonato Paraibano 2 vezes para jogar fora, uma para João Pessoa, outra para Souza. Isso é dispendioso, é dinheiro que a gente gasta para isso. Mas mesmo com toda a dificuldade, com essa pandemia que ainda persiste, a gente conseguiu deixar tudo em dia, tudo equilibrado, os primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Então hoje, com o elenco, comissão técnica e funcionários, nós só temos o mês de abril pendente. Mas existe a informação de que tem pendências em relação a aluguéis de apartamentos? Não, temos sim, porque o ano de 2020 nós temos 21 apartamentos alugados. Esse ano, salvo engano, são 11 apartamentos e nós temos pendências sim para resolver com questão de aluguéis com esses apartamentos. Mas nada que tenha atrapalhado a moradia dos atletas. Eles estão tranquilos, nós estamos discutindo isso de forma amigável, estava até certo ponto amigável. Eu não sei se isso vai para uma esfera jurídica, mas os atletas continuam morando e de forma tranquila nos apartamentos que o 13 tem alugado. Walter, o torcedor do 13 tem questionado a situação do automóvel que o 13 recebeu pelas disputas da Série C do Campeonato Brasileiro, que esse imóvel estaria no nome de um familiar seu. O que é que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, não foi só o 13 que recebeu, né? Os 20 clubes participantes receberam e o 13 tem o veículo é do clube, está no nome de outra pessoa, até porque o 13 tem problemas na esfera trabalhista, na Justiça do Trabalho, e era uma temeridade a gente deixar esse veículo no nome do clube e de repente o clube perder. Então, como forma de preservar, nós tiramos do nome do 13, colocamos no nome de uma outra pessoa, mas o carro é do 13, vai continuar sendo do 13 e o 13, na hora que precisar do carro para fazer uso, está à disposição do clube. Esse carro está lá? Claro que está. Me diga outra coisa, os torcedores também têm questionado em relação a uma construção de um imóvel que você estaria fazendo de forma particular e que se poderia ter dinheiro do clube envolvido nessa construção. Qual é a situação relativa a isso? De forma alguma, eu não tenho nenhum condomínio, nenhum terreno em condomínio fechado em Campina Grande. Eu não tenho feito nenhum tipo de construção civil em canto nenhum. Eu tenho me dedicado diuturnamente para melhorar o 13, para que o 13 possa alavancar de uma vez por todas, refazendo o planejamento, para que a gente possa trilhar um outro caminho. Então, o torcedor fique tranquilo, eu vou deixar inclusive com você uma certidão que prova que eu não tenho nenhum terreno em condomínio fechado em Campina Grande. Vou deixar com você para que depois você possa apresentar para quem merecer ver esse documento. Em relação àquelas receitas que estavam todas bloqueadas, o 13 conseguiu liberação, como é que está essa situação? O 13 não recebeu nenhuma cota ainda, de nenhuma competição, nem nada. Continua da mesma forma,
a questão dos bloqueios. Nós temos lutado muito para que isso aconteça. E, inclusive, dentro dessas contas que nós pagamos nesse primeiro trimestre, nós conseguimos um resgate de um processo que estava tramitando, que o 13 tinha um valor lá, e os advogados conseguiram reportar para o 13 84 mil, e esses 84 mil fez parte dos pagamentos que o 13 tem nesse trimestre, mas as cotas de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, o 13 não teve acesso a nenhum valor ainda. Ô Walter, outra situação, a gente colheu a informação de que por conta de questões trabalhistas, até a sua conta bancária pessoal, ela sofreu bloqueio, tudo isso relativo a essas questões. Sofreu bloqueios e continua bloqueada, porque a primeira pedida do meu advogado para tentar a liberação do recurso que tinha lá na minha conta e voltar a funcionar, eu não obtive esse. Então, eu continuo também lutando para que eu possa ter acesso às minhas contas pessoa física, para que se libere isso e eu possa transitar normalmente como eu transitava antes. Em relação a esses empréstimos que você falou que o 13 precisa contrair para que possa equilibrar as contas, de que forma eles são feitos? São com juros? São pessoas que realmente ajudam o clube? Não, como é que é essa situação? Algumas situações têm juros, né? Logicamente que tem juros, e outras situações não. São pessoas trezianas que fazem um aporte acreditando que a gente possa ter uma receita amanhã ou depois e que a gente possa fazer o pagamento desses empréstimos. A gente trabalha muito, tem trabalhado muito em busca de receber essas cotas para quitar essas contas que a gente adquiriu, né? Para que a gente tenha uma saúde financeira melhor. Walter, você assumiu o 13, já tinha muitos problemas trabalhistas, já tinha muitas despesas. Obviamente que isso é responsabilidade sua por ser hoje o mandatário do clube. Qual é o tamanho do problema financeiro do 13 hoje? A dimensão do problema é o trabalhista, né? A gente tem hoje, eu acho que, quando eu fiz o primeiro levantamento, gira em torno dos 7 milhões de reais, o que o 13 tem para pagar na Justiça do Trabalho. Eu acho que isso é o maior ponto que dificulta a caminhada do 13. E uma outra coisa que eu queria deixar bem claro, que talvez as pessoas não tenham enxergado isso ainda. O 13 é uma agremiação quase que centenária, né? E eu estou presidente do 13 desde 2019. Né? E eu acredito que na história do 13, ao longo desses anos, ninguém nunca pegou um clube numa dificuldade tão grande como eu peguei. Né? Porque nós começamos no ano de 2019, com um elenco já montado pela diretoria anterior, quando eu recebi o clube. Foi aquele desastre no Campeonato Paraibano. Eu não fugi da responsabilidade, eu busquei de toda forma tirar o 13 daquela situação e graças a Deus eu consegui. Depois veio uma Série C que a gente fizemos naquela contratação do Flávio Araújo, que chegou aqui como salvador da pátria. Flávio ia resolver tudo e fez um trabalho buscando o melhor para o clube. A gente também escapou de uma queda, depois fomos campeões. E se a gente pautar essas dificuldades desse período, é muito grande, Michel. É uma dificuldade de um caminho com muitas curvas e muitas pedras, porque assim, o 13 perdeu todas as receitas. Eu peguei um clube que desde junho de 2020, que o 13 tem as receitas da Tem Mania bloqueada. Hoje tem um valor lá de R$ 556.947 bloqueado esse dinheiro lá. R$ 556.947 bloqueado. Então você veja bem, se esse dinheiro tivesse vindo para os cofres do clube, com certeza a diferença entre receita e despesa não seria tão grande. Né? Então é uma situação de muita dificuldade, esse período de pandemia que a gente tem trabalhado. Sócio-torcedor, como é que tem funcionado? Sócio-torcedor do 13, além de ser muito pequena a carteira, né? São diminuto a quantidade de sócio-torcedor. Nos últimos 3 meses, o 13 era para ter recebido 6 mil e poucos reais desses 3 meses de sócio-torcedor. Infelizmente, não recebemos também nenhum recurso oriundo do sócio-torcedor, porque está bloqueado num processo de Isote, que foi jogador do clube, e ele conseguiu bloquear 100% da receita de sócio. Ô Walter, a gente estava conversando aqui, você me dizendo que vai encontrar uma maneira, até porque existe a pandemia, não pode ter aglomeração, os atletas, comissão técnica também tem que ficar um pouco mais isolado lá no clube, mas você estava me dizendo que vai encontrar uma maneira, junto com o departamento de comunicação do clube, de disponibilizar esses documentos para que o torcedor tenha acesso. Na verdade, esse primeiro trimestre, como foi de praxe também o ano de 2020, nós entregamos as contas ao nosso conselho. Né? O primeiro trimestre já foi entregue à mesa diretora do Conselho Deliberativo do clube para apreciação. Eu, graças a Deus, no período que passei à frente do clube, eu tenho o balanço lá feitinho. Eu não tenho problemas com receita, com valores do clube, o Conselho aprovou minhas contas. E agora, em março, eu já entreguei novamente esse primeiro trimestre, espero que também seja aprovada e que a gente possa caminhar de forma mais tranquila, porque nós precisamos do apoio do torcedor. Né? Eu não estou aqui para brigar com a torcida do 13, a maior torcida do estado da Paraíba, ela tem que estar do lado da diretoria, na dificuldade e também na hora da glória. Né? A gente precisa do torcedor todas as horas. Não é fácil o que tem acontecido e a gente tem buscado, de uma forma ou de outra, mostrar a verdade para que essa verdade seja transparente o tempo todo. Você sabe, e todos nós sabemos, que o torcedor do 13 está um pouco chateado. Como é que é a tua relação com o torcedor? Não, eu não tenho. Eu de mim, particularmente, eu não tenho problema com nenhum torcedor do 13.
Eu só achei muito ruim as fake news que apareceram essa semana, né? Com a história dessa casa, porque isso é uma inverdade e uma injustiça tamanha, porque se eu tivesse construindo mesmo, eu tivesse recurso próprio para construir, isso não era dar conta de ninguém. Mas eu não estou construindo, então assim, eu fiquei prontamente com bastante raiva em face de terem caluniado uma história que não tem fundamento. Então, eu não fui brigar com a torcida do 13, eu fui tentar me defender, procurei os direitos, como qualquer cidadão procuraria, na delegacia, para que isso fosse transparente e mostrado, de fato, a verdade, que eu não tenho caso, e quem inventou essa história, que fosse apontado, que aparecesse, para que a gente pudesse deixar isso em pratos limpos. Foi isso que eu fiz. Eu não tenho briga com torcida, eu não quero briga com torcida, pelo contrário. Eu acho que um clube do tamanho do 13, ele tem que ter a torcida sempre do lado dele, seja na vitória ou na derrota, porque você como presidente, ou como diretor, com qualquer outra situação que você esteja dentro de um clube, você não vai pensar em perder um jogo, em empatar um jogo. Você vai estar lá para ganhar todos os jogos, até porque eu vim da arquibancada. Eu sou torcedor do 13, todo mundo sabe disso. Então, jamais eu queria que o 13 perdesse ou empatasse um jogo, eu queria ganhar todos. Isso é a grande verdade. Walter, antes da gente começar a falar um pouco sobre Série D de Campeonato Brasileiro, reta final do Paraibano, para que o torcedor fique ciente. Você pensa em renunciar ao mandato de presidente do clube? Não, eu não tenho o porquê em pensar em renúncia, porque eu converso com o conselho, eu converso com as pessoas que fazem o 13 hoje, a gente sabe da dificuldade que a gente tem pela frente, a gente sabe dos compromissos que nós assumimos com pessoas, e de repente uma renúncia minha agora, de imediato, eu ia dizer o que essas pessoas que acreditaram em mim, que colocaram dinheiro no clube? Ó, bicho, eu fiz por tu e tu me abandonaste. Que estão para receber. Que estão para receber. Então eu acho isso, de minha parte, renunciar agora e deixar quem acreditou em mim, deixar para trás valores consideráveis, como é que eu vou fazer? Então, não passa pela minha cabeça renunciar, passa pela minha cabeça trabalhar para o 13 melhorar a cada dia. Walter, reta final do Campeonato Paraibano, o 13 tem boas possibilidades de classificação, está no mercado, busca atletas. Claro, eu acho até que o 13, com o resultado de ontem, entre o jogo do nosso adversário de Patos e o do adversário da capital, com o empate que aconteceu entre eles, eu acho que o 13 já está entre os 6. A gente já tem a outra fase para buscar. E nós, semana passada, anunciamos 3 reforços. Hoje, chegou um outro zagueiro hoje, né? Já está na cidade, chegou ontem. E nós estamos em busca de mais reforços, sim. Fechamos mais 2 pré-contratos de 2 meias. Um desses só deve chegar para o início da Série D, né? Porque ele está disputando o Campeonato Paulista e não pode sair de lá agora. E a gente busca ainda algumas peças para reforçar o restante do elenco e buscar tanto o Campeonato Paraibano, porque nada está perdido. Eu lembro demais que o ano passado a gente chegou nessa fase final do Campeonato Paraibano precisando vencer o nosso adversário aqui de Campina Grande para classificar para outra fase. E nós vencemos, em face dos resultados daquela rodada, a gente foi primeiro do grupo, e em face daquilo passamos para a semifinal, vencemos a semifinal e depois fomos campeões. Então, não tem nada perdido. Eu acho que a gente não pode se dar por vencido antes do campeonato acabar. Então, a gente vai continuar buscando, lutando para que o 13 seja bicampeão. Dentro dessa toda dificuldade que o clube vem passando financeiramente, qual é a engenharia que o 13 tem feito para conseguir contratar e também se imaginar em quitar toda essa situação financeira, todas essas pendências financeiras, esse desequilíbrio que fica entre receita e despesa? Continuar o mesmo trabalho que a gente vem fazendo. O trabalho formiguinha, aquele trabalho que a gente busca uma banca de advogados que não é aqui do estado da Paraíba, porque ela tem uma relação diferenciada com o mundo do futebol. Então, assim, busca esse trabalho para que esses recursos venham para os nossos cofres, para que a gente possa equilibrar as contas, dar uma saúde financeira ao 13 e, com certeza, isso acontecendo, a gente vai seguir firme. E assim, quando a gente vai contratar algum atleta, a gente fala da dificuldade que o 13 está enfrentando, porque, na verdade, no mundo do futebol hoje não é só o 13 que está enfrentando uma dificuldade, é o futebol inteiro, né? Talvez fora do país alguma coisa seja diferente, mas dentro do país, eu acho que todos os clubes, a gente tem clubes aqui do Nordeste com 3 meses de salário atrasado, tem um adversário que jogamos com ele agora, a Copa do Nordeste, está com 4 meses de salário atrasado, o 13 tem 1 mês de salário atrasado, né? Na verdade, o mês de abril, que venceu no dia 10 de maio, então não é uma coisa de se desesperar, a gente tem que continuar trabalhando, buscando pessoas que possam ajudar para que a gente possa seguir essa caminhada. Então, como você já confirmou que vai permanecer à frente aí do 13 Futebol Clube, o que é que você diria para o torcedor nesse momento? Que acredite, que tenha certeza que dentro do 13 tem homens e a gente não está lá para brincadeira, a gente tem trabalhado e vai continuar trabalhando. E está lá abertas as contas, a gente vai soltar para a imprensa nesses próximos dias o balanço do trimestre do 13, como já está com o conselho. Na hora que o conselho me devolver essas contas, eu solto para a imprensa, solto para todo mundo saber o que entrou, o que saiu, para onde o dinheiro foi. Que a torcida tenha certeza que lá não tem nenhuma pessoa desonesta, não. A gente vai buscar o melhor para o 13 sempre.